Senhor sempre tem mais. Sempre tem mais. Ele é eterno. O poder dele é eterno. Nunca é limitado. Sempre você vai sentir mais e mais e mais e mais e mais e mais. Nunca vai se acabar. É maravilhoso. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 1. Naquele tempo passou Jesus pela seara, e um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Eles que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que estavam com ele, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem aos sábados. E por consequência, é lícito fazer o bem aos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acampou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica a palavra que é Jesus. Glória ao verbo de Deus. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Fala, Santo Espírito, Deus de Deus. Abre o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Então, os apóstolos eles pediram, né? Obviamente, não deles.
e no sábado, que não é lícito fazer. Mas Jesus estava ali, ele disse: eu sou maior do que o templo do que tu. Se eu os autorizei a comer, porque eles estavam sentindo fome, necessidade, eu os autorizei, até porque eu sou dono de tudo. Ele é Deus. Teve misericórdia dos famintos apóstolos. Teve misericórdia de Davi, a sua tropa faminta, que profanaram, entre aspas, o altar, comendo dos pães da proposição, que é só o lícito comer os sacerdotes. Mas estavam com fome e acharam graça aos olhos do Senhor. O Senhor os autorizou a comer, porque Ele é o dono da terra e de tudo o que tem. O Senhor dará a terra aos santos, o santo governará. O Senhor dará a herdade, a propriedade aos santos. Tudo é da terra, inclusive da terra de Deus, inclusive o céu. Vivem pelo favor, não são donos. Põe isso na cabeça. Você vive pelo favor. E está perto de se acabar, diga de passagem. Que está se acabando para muitos agora mesmo. Então o Senhor está ensinando eles a ter misericórdia. Se é necessário violar o sábado para fazer uma coisa boa, próxima, que assim seja feito. Jesus instituiu o sábado, depois desinstituiu. Instituiu o sábado, porque no Egito eles eram escravos, trabalhavam todo dia. Então tinha que guardar pelo menos. Aí eles estavam no deserto, estavam adorando o Senhor, mas ia entrar em Canaã. 40 anos depois, iam tomar posse, iam trabalhar. Então Deus deu a lei para que eles guardassem pelo menos o sábado para adorar o Senhor, que não trabalhassem o sábado, porque senão eles iriam trabalhar todo dia. E é impossível você trabalhar todo dia e conhecer a Deus sem sábado. Porque a Bíblia diz que tem que buscar para poder ser encontrado. Buscar-me-eis e não acharei. Então, tem como a pessoa buscar Deus vivendo, trabalhando direto. Tem que ter um descanso para buscar Deus. Então, Deus, pensando nisso, instituiu o sábado a eles. Mas eles levaram muito ao pé da letra, interpretando as coisas sem misericórdia, sem a real interpretação. Pô, se a ovelha caiu no sábado, vai ter que tirar, vai deixar ela lá sofrer, vai só no domingo tirar. É o bom senso. A Bíblia se resume em obediência e misericórdia. Aqueles que foram misericordiosos alcançarão misericórdia. Você plantou, mas se não foi misericordioso com a pessoa, você vai colher. Do mesmo jeito, Deus e outra pessoa não vai ter misericórdia de você. Deus diz que quer obediência, não sacrifício, não cordeiro morto, não pedido de perdão, mas sim obediência.
Pedir de perdão não é bom porque errou, pecou. Mas ele institui porque nós somos falhos, obviamente. Mas ele quer que nós mais acertamos do que erramos. E quando errar sem querer, pedir perdão logo, ele vai perdoar. Mas a Bíblia se resume disso: obediência, misericórdia. Mas aí onde quero chegar é os fariseus. Depois dali ele curou o homem com a mão ressequida, né? A mão mirrada, a mão atrofiada, né? Que não desenvolveu, né? Curta, engiada, né? Encruada, não popular para as pessoas dele. Ali, provavelmente nascença, uma doença. E para tentar prender Jesus, acusar ele, olha como era o mal, irmão. Apesar que sabiam toda a Bíblia, né, a lei e a Torá, a lei sabiam, mas conscientemente eram maus, escolhiam fazer o mal. Daí eu estava falando com o dicionário. É o livre-arbítrio, poder de decisão, escolha, livre escolha. Porque você vai ser julgado de acordo com a decisão que você tomou, os atos que você praticou. Ação e reação, sendo eu colher. Essa lei é instituída por Deus, Ele mesmo é o cumpridor dessa lei. Ele mesmo cumpre. Sofreu, levando os pecados eternamente, vai colher as almas, vai ganhar. Venceu o pecado, a Satanás, venceu a tentação. O Senhor não murmurou, não espaguejou e ganhou o trono que é acima de todos. A recompensa. Plantou, foi colhendo, plantou, foi colhendo. Judas plantou a vida todinha em ganância, colheu a morte. Deus alerta o homem a essas coisas. Se ele, Judas, tivesse pedido perdão, de coração sincero, o Senhor tinha perdoado. Se Judas não tivesse endurecido o coração, Satanás não tinha entrado nele. Porque entrou em Pedro, Pedro foi repreendido, aceitou a repreensão, Satanás saiu. Ia procurar outro por aí para trair o Senhor. E o que cedesse a ele, ia ceder. Fariseus, entendidos, intelectos, doutores da lei, ensinavam na sinagoga, sacerdotes e tudo. E vendo o homem curado do sábado, irmão, planejaram foi matar o Senhor aí. Fosse a mão deles, hein? Eu acho que mesmo assim daí, tanta gente que é curada, recebe milagre e abandona o Senhor. Não? Ah, eu não faria, não faria, que várias vezes você pegou contra o Senhor. Disse que não ia fazer isso, acabou fazendo. Sem querer, mas fez. Às vezes até querendo. Onde o Espírito Santo vai querer chegar, irmão, é que você não vai escapar. Eu não vou escapar do julgamento. Eu não sou inocente. Você não é inocente. Não tem ninguém inocente, só o Senhor. Quem foi inocente, morreu inocente, é inocente. Não pecou. Se ele tivesse pecado, ia ser cobrado dele, irmão, o ato pelo pecado. Ia ser cobrado dele também.
Então, ninguém escapará. Você tem consciência, livre-arbítrio, poder de decisão, de escolha. Deus observa a sua escolha. Quando você escolhe a Deus, atender a obedecer, você está glorificando a Ele, Ele é exaltado. Ele vai estar com você. Mas quando você escolhe dizer não, Deus não é exaltado, quem é Satanás, e você vai receber esse pago, essa recompensa. É um teste. Os anjos foram testados, um terço foi reprovado. Se ele não está sendo testado, 99 estão sendo reprovados. Está 95, né? Não. É misericordioso. Mas o negócio é mais sério que a gente pensa. Isso é verdade. É mais sério do que eu penso. Isso que eu sou chato, isso que eu penso aqui. É mais sério ainda. Eu queria que não fosse, mas é. E Deus, ninguém se brinca. O irmão já foi arrebatado no inferno, sabe como é? Deus não se brinca. O irmão era morrendo aqui, né, irmão? Porque duvidou que o Espírito Santo batizou a criança. Acabou-se, irmão. São pecadores. Então, você tem que decidir fazer a boa escolha que é Jesus. E seguir a Ele, e lutar. O reino de Deus é tomar da força, é lutar, perseverar, se humilhar, e sofrer aqui, e deixar os outros para deixar alguns sofrer, se guardar. Esse é salvo, esse é ser salvo, e obedecer a Deus. Eu quero se embaraçando com o negócio ali no mundo, não. Você tem que se humilhar e muito, e trabalhar e muito, e se humilhar e obedecer. E muito para você conseguir escapar da destruição. Não é essa, não é assim não, assim não. Assim você não entra nem nos Estados Unidos. É difícil entrar agora está mesmo. Imagina o Reino Celeste público. Viu o tanto de esforço que as pessoas fazem para entrar nos Estados Unidos? Passa a vida todinha. O crente com moleza, com desobediência, pensa que assim estão se enganando, o diabo está enganando as pessoas. Então, irmão, ninguém vai escapar do julgamento. Deus quer que você escolha Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário. Você vai ter que começar a caminhada, vai ter que perseverar, vai ter que largar o pecado, vai ter que se humilhar, vai ter que largar o mundo, vai sofrer as marcas das feridas. E vai até o fim, se perseverar até o fim, o que conseguir perseverar até o fim, quando chegar à morte do corpo, vai ser salvo. Pronto. Mas a gente vê escolhas, más escolhas. A pessoa escolhe. Os fariseus estavam vendo que era bom. Tantas vezes eles viram curas, libertação, multiplicação de pão. Eles viram muita coisa, irmão, muita prova. Lázaro ressuscitou. Tentaram foi matar o Senhor e Lázaro, até lá tentaram matar Lázaro, que era amigo do Senhor. Porque o Senhor ressuscitou o homem, rapaz, será possível? Quem sabe da palavra, irmão, isso é quem sabia da palavra, quem sabia de cor e salteado, irmão. Que tem entendimento do que é certo e do que é errado. E estava escolhendo, perseverando, escolhendo, usando o livre-arbítrio para fazer o que é errado, sabendo que está errado, mas quer aquilo ali, persevera, porque está se satisfazendo o corpo, o desejo. Será possível? E passa assim a vida todinha, até caduco velho. Será possível, irmão? E não consegue decidir abrir os olhos, não, irmão. Que rasgaram foram os olhos. Rasgaram os olhos, a capela do olho. A vida todinha. Já sabe, o que é poder escolher o que é mal. Escolhe, morrendo ainda, escolhe o que é errado, irmão. Persevera escolhendo o que é errado até o fim da vida. Deus espera passar a criança, a adolescência, espera a adolescência, espera isso, Deus faz isso, Deus abre entendimento, Deus manda para o canto, Deus dá isso, Deus toca o coração, Deus usa o Espírito Santo e treinar a pessoa fechando o coração. Se hoje ouvir a voz do outro Deus, não endureça o coração. E a pessoa endurecendo, sabendo que é o certo para fazer, vendo claramente, ouvindo claramente, tendo a ajuda de santos, de anjos, de todo mundo. E ainda escolhe o que é errado, ainda persevera, ainda avança até morrer. Aí quer ir para o céu.
Você acha isso justo? Me diga. Você quer que um filho seu faça isso com você? E faça sofrer a vida todinha até você morrer? E depois ele morrer com fé também? Se quiser, quer que seu marido faça isso? Não pode dar nenhuma coisinha que a mulher errar. Os pais já. A vida está no inferno, por me desobedecer um pouquinho. Onde o Espírito Santo quer chegar é que você é culpado ou inocente. Será cobrado. Então, escolha que essa Deus tocará os corações de todos e abrirá os olhos. Eu vi os pés do Senhor, pessoas viram o Senhor, pessoas foram arrebatadas viram o céu e estão lá no inferno, perderam a salvação. Isso, mas não era para ter obedecido mais ainda no mirador? Escolher satisfazer seu desejo, escolher o que era errado, sabendo, tem sido mostrado claramente, explicitamente. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça, convence o irmão mal, convenceu o pecado, que é pecado, da justiça e do juízo que vai vir sobre quem pecar, e convencer, mostrou em fé, mostrou a palavra. Quer saber se você vai estar convencido e vai obedecer agora. É isso. Quantos milhares, milhões de pessoas o Espírito Santo convenceu e as pessoas acabaram foi escolhendo que é mal? A culpa é de Deus, irmão? Quem é a culpa? Da própria pessoa. Da própria pessoa. Culpa da própria pessoa. Amém? Vamos ficar de pé. Para bom entendedor, bem a palavra basta. As pessoas entendem as coisas de Deus, irmão, nas igrejas. Até porque o Senhor tem paciência e vai dizer sempre vai haver entendimento. Mas a pessoa endurece o coração, ou seja, não, vou fazer isso. Por isso que a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração. Abra a porta do seu coração, pratique o que está sendo mandado. Escolha, faça a escolha correta, dia por dia. Nem que você sofra, melhor sofrer 1 milímetrozinho que Jesus vem, traz a refrescância, do que sofrer eternamente. Então ponha isso na sua cabeça. Deus cobrará de todos. Como dará recompensa? Aí todo mundo quer. Se eu for falar de recompensa aqui, você aplaudir. Não precisa falar muito. Você só tem que entender que você obedecer a Deus, escolher o que é certo, você irá receber a recompensa eterna, aqui e eterna. E se você escolher o que é errado, vai receber também. Você tem que entender isso. Tem que entender as duas partes, irmão. Tem que se alegrar por estar fazendo o que é correto, porque você vai receber tudo que você faz para a casa de Deus, para Deus. Tudo que você larga por aí, larga essa pessoa, larga isso aqui, sai dali. Tudo que você fizer, o que ele mandou, é adotado, é tido recompensa. No céu, e recompensa maior, a presença dele, que é a recompensa maior. Você vai sentir mais e mais a presença dele. Vai ter mais e mais luz. Do mesmo jeito, se você não fizer, vai ter mais e mais trevas. Isso não é justiça não? Verdadeira, pura. Deus deixa você à vontade, não lhe obriga. Irmão Auro, você pode plantar o que você quiser aí, tá bom? O que é que você gosta de comer? Planta o que você quiser. Mas eu vou fazer crescer exatamente aquilo que você plantou. Você vai comer. E aí? Quer plantar feijão? Né? Ou plantar, deixa eu ver o que o irmão não gosta. É difícil, né? O que o irmão não gosta, porque ele gosta. Melancia. Prefere plantar feijão ou melancia?
Ela se é mais trabalhosa. Ah, vou plantar. O que você gosta? Você plantar, ele vai lhe dar a capacidade, você vai fazer. Você tem sua vida, mas vai colher exatamente o seu todo. Ele é tão justo que vai deixar crescer a planta e você comer a melancia que você plantou. Não, eu não gosto não. Você plantou, irmão. Para que comer agora? Engula aí. Só tem isso aí. Porque você largou de ser preguiçoso e foi plantar feijão que você gosta? Se você plantar feijão, você ia comer o feijãozinho novo, com a farinha, uma rapadura. É amoroso, deixa você à vontade. E torce, e manda, ele capacita para fazer o que é certo e correto, para você escolher o que é certo e correto e plantar. Mas você que vai dizer se vai plantar ou não. Deus não vai pegar a sua mão e não obrigar não. Você fica deitado lá, eu vou lá plantar, vou ficar aqui. Aí chega a hora, eu tenho que comer. Fica com fome. Plantou, mas Deus mandou, ele deu saúde e deu condições. Você colher exatamente aquilo ali. Vamos glorificar o corpo. E ter misericórdia sempre, que triunfa sobre o juízo. Consigo mesmo, misericórdia com as pessoas. E sempre orando para que abra o entendimento, mas sabendo que o que pode acontecer é isso, irmão. Não se iludindo. Se olha, a pessoa foi para o inferno. E aí, foi a tua oração. Eu gostei. Não é assim, irmão. As orações são tudo respondidas. Se orou, Deus deu livramento. Seu familiar deu livramento ali. Levou ele até 1000 anos. Foi sempre dando livramento, foi sempre, ele estava lá. Foi abrindo o entendimento dele. Foi dando oportunidade. Pacientemente, eu morrer agora. Não, agora não. Meus servos estão orando, eu vou. Você calma aí, calma aí, Satanás. Não é assim não. Calma aí. Tem gente orando, vou dar mais chance. Anjo, vai lá, faz isso, faz aquilo. E a pessoa vai, aí se decide não querer. Aí o Senhor olha, ó, no meu céu não tem mais nada para fazer nela, não quer de jeito nenhum, tem de todo jeito, toquei o coração de todo jeito de ele. Lamento muito. E eu estou chorando por causa disso, porque endureceu o coração, tinha contigo. Se ouvir a voz do Senhor dele, não endureça o coração. Escolha para fazer o que ele está mandando. Porque o que ele está mandando é bom, perfeito, agradável. Já foi o outro ali para o familiar. Vou já agora não vai não. E essa cita não. O anjo vai lá, livra do acidente. Vai lá, tá, anjo, ajuda com isso, faz aquilo, prospera, fulano, tal, dá o que comer, tá doente, eu vou lá curo, tá. Não, meu servo, minha serva estão orando nessa aula. Estou tocando o coração dela. Ela está ouvindo, não ouviu hoje, não ouviu amanhã, daqui a 10 anos, há 20 anos, ela começou a ouvir, não endureceu mais, começou a fazer o que eu mandei. Oh, glória. Então são essas duas coisas que podem acontecer. Vai depender da pessoa, dela usar o livre-arbítrio, a consciência de escolher o certo. Aprendam isso. Isso é precioso. É preciosíssimo. Mesmo milênios eternais que Satanás, Lúcifer, os anjos que caíram no céu, nascidos em glória, estão na glória. Foi assim ou não foi? Ninguém sabe um passado eterno enquanto ele já vive, irmãos. Sei lá, 1 trilhão, de zilhão, de 4 trilhão, de quilhão, de anos, sei lá. Tudo dando graças a Deus, obedecendo, escolhendo amar o Pai, alegrar o Pai, até que decidiram não escolher mais amar o Pai,
e sim matar o pai e tomar o rei. Escolher o livre-arbítrio. Já estava em luz, sem pecado. Nós nascemos lá no pecado. Tem isso em nosso desfavor ainda. Livre-arbítrio, poder de decisão, livre e escolha dos agentes morais livres. Nós não somos igual essa parede que é feita de átomo. O nosso espírito não, irmão. Nós nos decidimos. Viemos de Deus diretamente. Somos feitos à imagem de Deus, semelhança, escolhemos. Profetizamos, acontecem coisas. Temos poder, temos espírito. Vós sois Deus, está escrito na lei. Deus quer você amando voluntariamente. Deus queria que os anjos continuassem amando voluntariamente, mas um terço não quis. E deu o que deu. Viraram monstros, estão sem queimar agora, estão para queimar eternamente. Então, faça a escolha certa. Nem que você sofra. Mas faça o que Deus mandou. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos glorificar mais uma vez. Orando por todo o mundo inteiro. O mundo inteiro vai se salvar ainda, não é? Deus vai salvar todo mundo. Por que eu digo isso, irmão? Tem que ter a fé, mas sabendo. Porque tem gente que está colocando o Senhor. Tem milhares, bilhões de cristãos que estão botando a faca no pescoço do Senhor. Tu imagine as vendas. O Senhor Deus Todo-Poderoso, meio amoroso, você com a faca no pescoço dele na parede aqui. Ora, cadê minha bênção? Eu disse que ia dar. Meu familiar até sofrendo. Meu filho foi pro inferno que eu vi. Cadê? Não vou mais servir não. Tem gente assim, irmão, cobrando a Deus. Sem o mínimo de respeito. Porque ele não viu o que Deus fez. Mas no dia do julgamento vai ser mostrado. Vai chamar os anjos com os relatórios, vai aparecer o telão, tudo que o Senhor fez para aquela alma. Vai aparecer. Tudo. E vai aparecer ela rejeitando o Senhor, inclusive os pensamentos. Aí o outro vai olhar, estava no inferno junto com o outro. Ixi, vacilei, ó. O Senhor fez tudo por ti, eu fui contra o Senhor. Tu veio para cá e ainda me trouxe para cá. Que tu morreu, viu que tu estava no inferno e fiquei se praguejando o Senhor. Olha o que ele fez para ti. Ah, se eu soubesse que ele tinha feito tudo isso aí por ti. Que eu não tinha derramado nenhuma lágrima. E tome fogo nas costas, vai lá para o lado de fogo. Entendeu ou não? O Espírito Santo está dizendo, não endureçais os vossos corações. Bilhares e bilhões de pessoas vai acontecer isso. A própria pessoa vai ver a vida dela todinha no telão, escrito, usando testemunho, o tanto que Deus fez por ela, e ela não valorizou, irmão, escolheu sempre o mal a vida todinha. Tanto que o Senhor chorou e se humilhou, no lugar dela chorar e se humilhar aos pés do Senhor, o Senhor chorou e se humilhou, porque estava vendo que ela estava indo para o inferno, o meu filho está indo para o inferno, chorando, pedindo perdão e ajudando, e ela, se eu quero, então Deus, faz o que eu quero. Vai ser mostrado tudo isso. Todo. São as testemunhas. Jesus é a testemunha fiel e nós também. E os anjos também. E os demônios são testemunha também. Vamos glorificar o Espírito Santo. Até você ver que você vê tudo que você fez pela pessoa e você vê ela ser ingrata, né não? Você fica enojado? Enojado. Imagine com você mesmo, você nem percebe que está sendo ingrato a Deus, né? Está tudo anotadinho. Imaginou?
Estou falando para todos. Lá é comigo, é com você mesmo, todo mundo. Ou você não tem pecado? Vamos glorificar uma rodinha de Espírito Santo. É a verdade. Então, o dever de todo homem é temer a Deus e obedecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dele você está fazendo, parabéns. Continue com esse garoto. Você está recebendo a presença dele e riquezas eternais lá no reino. O Senhor já me mostrou, tem um castelo, tem um apartamento, uma casa. Tudo lá, construído. Tem um trabalho, tem o jejum, tem as orações. Sem contar a coroa que ele me mostrou, que era bonita demais aqui. Eu orando na madrugada, uma missionária, louvando. E eu, com os olhos fechados louvando, a minha visão veio para cá e eu vi a coroa aqui, ó. Brilhando, não sei dizer como é, lá faz tempo. Como no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o irmão lá da igreja viu também, né? A coroa em cima de mim, aqui, ó. Brilhando, ele começou a chorar. A coroa aqui, ó. Oh, glória. Vamos glorificar o Espírito Santo.